Nas sociedades tradicionais, o filho mais velho era alimentado primeiro para assegurar o futuro da família. O mesmo acontece entre os animais. Qualquer pessoa que viva numa fazenda em que haja cavalos, vacas e porcos sabe disso. Qual deles se alimenta primeiro? O maior? O dominante? Então, se os egípcios usaram os grãos para alimentar seus animais, os animais mais velhos e mais robustos morreram. Segundo essa teoria, somente a camada superior do estoque de grãos estaria infectada com a mictoxina. Esta camada alimentou os primogênitos, enquanto o resto da população comeu os grãos das camadas inferiores. Os que comeram primeiro morreram. Os outros, não. Os escravos hebreus ficavam alojados a quilômetros dos palácios egípcios, na área que a Bíblia chama de Terra de Gessém. Isso foi fundamental para eles sobreviverem às pragas. Desastres localizados, até mesmo estoques de grãos infectados, passaram longe das palhoças dos escravos, distantes das cidades egípcias. As 10 pragas, do rio de sangue à falta de alimentos e mortes nas famílias, devastaram os egípcios. O faraó cedeu diante das súplicas insistentes de Moisés e libertou seu povo. A questão é, que caminho Moisés e o povo de Israel tomaram? Nossa investigação científica sugere que a história bíblica de Moisés e das pragas do Egito é baseada em fatos. Se isso for verdade, o restante da história também pode ser. Assim, poderemos seguir a trilha de Moisés e encontrar a localização da famosa travessia do Mar Vermelho e também do local mais sagrado da Bíblia, o Sinai, a montanha de Deus, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Minha rota mostra os israelitas saindo do Egito e entrando na península do Sinai. O Dr. Colin Humphreys e o Dr. Peter Williams, da Universidade de Cambridge, estudaram centenas de mapas antigos em busca desta rota sagrada. Como sabemos, o livro do Êxodo diz que o ponto de partida do Êxodo, que era onde o faraó vivia em seu palácio, foi um local chamado Rameses. Já sabemos que a cidade bíblica de Rameses ficava nas ruínas que os arqueólogos chamam de Cantir. Mas, para descobrir a rota do Êxodo, devemos voltar ao texto bíblico. Deus ordena a Moisés que lidere seu povo até a montanha de Deus, o Monte Sinai. Mas antes que pudessem chegar, a Bíblia conta que os hebreus se defrontaram com o Mar Vermelho. A parte do Mar Vermelho mais próxima da antiga cidade de Rameses fica aqui, perto do atual Canal do Suez. Pela localização, este é considerado o local tradicional do milagre bíblico, pelo qual Moisés dividiu o Mar Vermelho. Mas nossos peritos dizem que 3.000 anos de tradição estão errados. O maior problema que vejo nisso é que, na época, Ramsés II controlava toda a península do Sinai. E aí os hebreus estariam sob controle egípcio. Deus disse para Moisés liderar seu povo para a liberdade, além das fronteiras do Egito. Humphreys acredita que a rota do Êxodo deve ter sido diferente, o que nos dá um outro mapa da Bíblia. Então, se os israelitas queriam sair do Egito, precisariam atravessar a península do Sinai o mais depressa possível. Então, acho que passaram por aqui e foram diretamente para o Golfo de Acaba. Em vez de cruzarem o Mar Vermelho a 80 quilômetros da capital do faraó, Humphreys acredita que Moisés e os hebreus chegaram ao Mar Vermelho em Acaba, 480 quilômetros a leste. Há outro motivo para esta conclusão, com base nas caminhadas que Moisés fazia. A meta de Moisés era chegar à sua antiga terra, onde ouviu a voz de Deus, Midian, onde hoje fica a Arábia Saudita.
Mas quando os hebreus chegaram ao litoral, a Bíblia diz que o exército do faraó os alcançou. Então Moisés levantou seu cajado e o Mar Vermelho se dividiu. Mas existe alguma verdade por trás desse incrível efeito especial bíblico? Alguns cientistas acreditam que sim, se as condições certas estivessem presentes. A chave para desvendar esse antigo mistério está na descrição bíblica do evento. O livro do Êxodo diz: Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez o mar recuar com um forte vento leste que soprou a noite inteira. E fez o mar secar e as águas se dividirem. Para nós isso é... Não é uma prova, mas uma indicação de que talvez esse fenômeno tenha sido induzido pelo vento. O oceanógrafo Doron Noff sugere que a divisão do Mar Vermelho não foi um milagre instantâneo, mas um raro fenômeno meteorológico. Podemos ver no monitor a animação dessa teoria. É um fenômeno que acontece em águas rasas. Está vendo o vento soprando da praia para a parte mais funda? Se o vento for forte o bastante e o golfo raso o bastante, a água pode recuar tanto que as irregularidades do leito ficam expostas. É hora de testar essa teoria do vento. Na Universidade Estadual da Flórida, Noff e sua equipe de técnicos construíram um tanque gigante e o encheram com água salgada, convenientemente tingida de vermelho. Neste experimento em escala reduzida, o vento é gerado por um aspirador de pó industrial. A suposta irregularidade do leito é representada pelo acrílico curvado. Então o vento sopra e podemos ver que empurra a água e expõe essa elevação. Podemos ver que há uma parte do leito quase sem água. Na história, os hebreus cruzaram o Mar Vermelho quando o leito ficou exposto, assim. Ok, já pode desligar o vento? Olha só, assim que o vento para, a água volta a ocupar tudo. O teste em laboratório é um sucesso. E prova que, teoricamente, pode ter sido o vento que dividiu as águas. Mas essa teoria depende da existência de uma elevação no leito do Mar Vermelho. Nossos especialistas acreditam ter encontrado isso exatamente onde a Bíblia aponta. Segundo a Bíblia, Moisés dividiu o Mar Vermelho ao meio depois que Deus mandou um vento poderoso que soprou a noite toda. Nosso experimento mostrou que os ventos podem dividir a água para revelar uma elevação submersa. Mas existe essa elevação sob a superfície do Mar Vermelho? Até agora, nossa investigação sugere que Moisés e os hebreus fugiram do Egito, cruzando a península do Sinai e chegando ao Mar Vermelho, onde hoje fica o Golfo de Acaba. Hoje, Acaba é um paraíso turístico, onde as nações de Israel, Jordânia e Egito se encontram. A topografia subaquática não revela irregularidades, mas há 3.000 anos as condições eram diferentes. Sabemos que há 2.000 anos as águas do Golfo de Acaba avançavam quase 200 metros litoral adentro. E sabemos disso por causa de uma cidade romana chamada Eliá. Segundo registros romanos, era um porto no Golfo de Acaba. E atualmente, Eliá está a quase 200 metros do litoral. Então, na época do Êxodo, há 3.000 anos, o mar devia se estender por mais de 200 metros. Quando a animação de computador redesenha o litoral de Acaba como era 1.250 anos antes de Cristo, boa parte da superfície atual fica submersa.
O litoral de hoje pode ter sido, há 3.000 anos, uma área elevada submersa. Se o Mar Vermelho foi dividido, deve ter acontecido aqui. Acho que esse evento deve ter acontecido a uns 300 metros, onde hoje fica o Golfo de Aqaba. É um local ideal para esse fenômeno. Mas o Dr. Knopf queria ver se sua teoria daria certo num corpo de água de verdade. Agora é hora de subir as apostas e levar o experimento do laboratório para o litoral. No Golfo do México, na costa da Flórida, Doron Knopf planejou um experimento único que testará sua teoria do vento em escala maior. Se o experimento der certo, pode provar que o Mar Vermelho foi mesmo dividido como a Bíblia afirma. Estamos no Laboratório Marinho da Universidade Estadual da Flórida, bem atrás de mim. Tentaremos demonstrar como o Mar Vermelho pode ter sido dividido. Aerobarcos com hélices poderosas lançarão jatos de ventos de aproximadamente 160 km por hora, as condições ideais para o fenômeno. O Golfo fornece condições hidrodinâmicas reais como massa, pressão atmosférica e condições da linha costeira, que não podem ser reproduzidas num tanque de acrílico. O aerobarco sopra forte nas águas do Golfo. O experimento é um sucesso, mostrando que se o vento soprar com força e por tempo suficiente, pode dividir o oceano e revelar uma elevação do leito. Mas a Bíblia também nos diz que quando o vento parou de soprar, as muralhas de água desabaram e o exército do faraó se afogou. E quando nossa equipe faz o vento parar de soprar, vemos o que pode ter acontecido há 3.000 anos. A água volta. E quando volta, faz isso bem depressa. E a força seria igual a de um caminhão vindo a 60 ou 80 km por hora e atingindo você em cheio. Essa é a força que seria sentida. Foi um teste em pequena escala na Flórida. Não com todo o Mar Vermelho, mas prova que ventos fortes, soprando por tempo suficiente, podem dividir a água e expor parte do leito do mar. A Bíblia diz que depois que Moisés e seu povo atravessaram para a liberdade, ainda faltava uma etapa: chegar à montanha de Deus. Deve estar por aqui. Não sei, eu acho que não. Bom, então onde está? Será que nossos especialistas podem descobrir a montanha em que Moisés falou com Deus e recebeu os 10 mandamentos? Eu vou pesquisar na internet. Existe um mistério